Você já parou pra pensar como as suas emoções são como ondas no mar? Eu sei que isso parece uma viagem, mas vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma metáfora que eu gosto muito, porque ela explica muito bem como as nossas emoções, os nossos processos internos, no geral, funcionam, e eu costumo compartilhar muito com os meus pacientes, justamente por perceber o quanto essa metáfora faz sentido. Essa metáfora é a das emoções como ondas. E para falar sobre ela, eu preciso que você imagine que você tá na praia, olhando pro mar, e você tá vendo as ondas indo e voltando, né? Você vê que as ondas vão e vêm, vão e vêm. Em algum momento elas atingem um pico, depois elas reduzem e elas vão fazendo o movimento delas, e é dessa forma que acontece. E imagina o que acontece se você entra nesse mar. Vem uma onda gigante, você vê que essa onda tá vindo e você tenta, na verdade, se debater contra essa onda, você tenta brigar com essa onda ou você tenta fugir dessa onda. O que vai acontecer? Provavelmente você vai tomar um caldo. Provavelmente vai dar errado, você vai se afogar, você vai tomar um susto porque a onda vai te levar. Enfim, não vai ser uma experiência muito bacana. Muitas vezes é exatamente assim que acontece. Por outro lado, o que você acha que aconteceria se você só mergulhasse no momento em que essa onda viesse e depois saísse, né? Depois levantasse do seu mergulho? Provavelmente você não sofreria nada, né, com o impacto dessa onda, ou muito pouco com o impacto dessa onda. Agora, imagine que as nossas emoções são como ondas. Elas vêm, se formam, atingem um pico, e aí, de repente, elas vão reduzindo, né? Até elas ficarem bem pequenininhas. O que acontece com a gente? Por que muitas vezes, na verdade, a gente tá lá se debatendo contra essa onda, a gente tá tentando fugir dessa onda? Esse é um movimento muito comum nosso. A gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo das emoções mais intensas que a gente sente. Então, geralmente, nosso movimento é de fugir da onda. E no momento em que a gente foge é quando a gente se prejudica mais. Porque fugir de uma emoção não resolve, porque brigar com uma emoção não resolve, tentar afastar uma emoção ou um pensamento não resolve. Na verdade, intensifica, reverbera, aumenta o tempo em que eles ficam lá com a gente. Então, justamente por isso, não é interessante esse tipo de estratégia. Justamente como a gente não faria se a gente estivesse no mar e fosse brigar com a onda, e fosse tentar se debater lá no momento em que uma onda gigante estivesse passando. Na verdade, o que acontece se a gente só aprender a mergulhar nas nossas emoções? A gente só se permite sentir, passar por isso, muitas vezes de uma forma muito menos violenta, muito menos intensa e por muito menos tempo. A gente sofre menos com os impactos. E eu gosto muito de trazer isso para os meus pacientes, porque é muito difícil a gente imaginar a impermanência das emoções. Quando a gente visualiza que a gente vai ter uma emoção muito intensa, vai sofrer com algo muito grande, a gente imagina, assim, o pior sofrimento possível. Então, eu não quero terminar o meu namoro porque eu vou sofrer muito. Eu não quero sair pra tal lugar porque eu vou ficar muito ansiosa, vai ser muito ruim. Tá, mas e depois? Eu vou ficar ansiosa pra sempre, eu vou sofrer pra sempre se eu terminar meu namoro. Como vai ser o depois? A gente não se habitua a pensar no depois. A gente olha pras emoções como se elas fossem assim, o fim da linha. Vai ser uma emoção muito intensa, ela vai me dominar e pronto, acabou. Mas não é só isso, né? Que mais? O que acontece depois disso? Então, por isso que é tão interessante que a gente consiga observar a forma como a gente reage às nossas emoções, de acordo, a partir da forma também como a gente reagiria com as ondas do mar. Porque não funcionaria, né? Eu tomaria um caldo. Por que eu tô aceitando tomar um caldo todas as vezes que eu vou experimentar uma emoção? Eu não deixo de sentir porque eu tô fugindo. Na verdade, eu intensifico esse sofrimento. Eu reverbero esse sofrimento. O que aconteceria se eu só me permitisse mergulhar nessa emoção, deixar ela passar por mim e observar que, assim como as ondas, elas vão atingir um pico e depois elas vão ter uma queda? Como seria pra mim passar por isso? Vocês veem como é diferente? Então, a minha ideia realmente é de mostrar a impermanência das emoções, mostrar como elas vêm, sim, em algum momento elas parecem muito grandes, assim como aquelas ondas gigantes que a gente vê e tal no mar que se assusta, mas elas não são. Em algum momento elas passam.
E a gente precisa lembrar disso antes de enfrentar algum sofrimento intenso ou quando a gente tá enfrentando algum sofrimento intenso, pra gente não cair nessa cilada mesmo de acreditar que acabou, né? Acabou aqui, é o fim da linha, eu vou sofrer muito e acabou. Essa emoção vai me dominar, eu preciso fugir, eu preciso lutar contra isso. Porque, na verdade, geralmente é a estratégia mais ineficaz que a gente usa. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês, porque eu gosto muito de fazer, de imaginar mesmo essa metáfora. E se fizer sentido, compartilhem com amigos, com pacientes e afins. Lembrem quando vocês estiverem passando por momentos difíceis. E se vocês tiverem interesse em mais metáforas assim, eu tenho um pack de documentos e ferramentas que tem inúmeras ferramentas, recursos de regulação emocional, inclusive metáforas, que podem auxiliar com os pacientes de vocês. E pretendo também trazer mais conteúdos pra cá. Então, se você tiver gostado, se inscreva aqui embaixo, curta esse vídeo e comente, porque eu vou adorar saber.